Boa noite aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma célula de Identidade e Propósito, realizada toda terça-feira, toda quarta-feira, né? Às 21 horas, aqui pelo aplicativo Zoom, em tempos de quarentena, mas de isolamento físico, mas não sem que pratiquemos e coloquemos a nossa comunhão aí em prática, né? Então eu já vou começar já fazendo uma oração para poder. Deixa eu liberar o Marquinho, acabou de chegar aqui. Esperar o Marquinho entrar. Deixa o Marquinho terminar de entrar aqui, aí eu faço a oração e já começo. Boa noite, Marquinho. Boa noite. Tudo bom, querido? Chegou na hora, tudo maravilhoso. Na paz do Senhor? Na paz, graças a Deus. Vim na casa da minha sogra aqui jantar, tinha esquecido. Olha que mais. Agora Ainda que eu bem. peguei o celular na mão, opa! Que bom que você entrou, meu. Que bom, fico feliz. Já tô deixando mudo aqui, tá, Marquinho? Vou começar, já vou fazer uma oração para já dar início aí, tá bom? Então, peço aí a todos que fechem seus olhos, curvem suas frontes. E, Pai, nesse momento nos colocamos na sua presença, Senhor, te bendizendo, te glorificando e pedindo para que o teu Santo Espírito esteja presente neste momento, que a palavra que for ministrada nesta noite venha de ti, Pai, e que eu seja apenas um instrumento para que a tua glória, para que o teu amor, a tua misericórdia, tudo que vem de ti, se manifeste através da minha vida. Que cada irmão que está aqui reunido hoje, que for ver essa reunião depois, possa ter o seu coração tocado através da tua palavra de vida eterna, através daquilo que emana de ti. Então, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, o Marquinho, na ministração da semana passada, ele falou sobre a soberania de Deus. E já tem um versículo que Deus colocou no meu coração há algum tempo, eu nem vou me estender muito, mas uma coisa que eu e o Tércio conversamos na segunda-feira, e a gente já conversou sobre isso algumas outras vezes, né? Por muitas vezes as pessoas não conseguem viver o evangelho, porque por muitas vezes a gente quer viver o evangelho, mas quer viver as partes boas ou as partes simples do evangelho. E por muitas vezes eu vou liberar o áudio da Tassi, porque vamos ver se ela vai me responder aqui. Na Bíblia, quantas promessas tem na Bíblia, Tassi? Tem mais de 7.000 promessas. 7.000 promessas. Então é assim, quem que não quer viver essas 7.000 promessas que tem na Bíblia a nosso favor, né? Só que algumas dessas promessas, elas são, não que elas são condicionadas, mas, por exemplo, eu vou falar de uma passagem que eu adoro, mas que não vai ser isso que eu vou ministrar hoje, que fala em Romanos 12:2, que fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas todo mundo quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que o versículo que fala da boa, perfeita e agradável vontade de Deus fala que não nos moldeemos a esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a promessa de Deus é que a boa, perfeita e agradável vontade dele está à nossa disposição, mas que para isso a gente precisa moldar e transformar a nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele em relação a nós, né? E agora há pouco a Tássia me mandou uma mensagem com um texto que ela
que ela está vivendo, ela ela e o Tércio estão usando um aplicativo e o plano diário dela hoje fala assim: não importa o quão escura seja a noite, o quão difícil seja a situação, você deve se lembrar que Deus não somente está com você nessas situações, mas também o ama e vai sustentá-lo. E aqui eu começo, tá? Eu vou falar hoje sobre o versículo que está em Romanos 8, 28. E eu trouxe duas versões desse versículo, mas no final das contas, né, só para mostrar como que pode estar expresso em palavras diferentes, mas ele vai falar sobre as mesmas coisas. E esse versículo Deus colocou no meu coração desde o começo da quarentena, tá? E depois que o Marquinho falou sobre a soberania de Deus semana passada, Deus me incomodou para poder falar sobre ela na célula de hoje. Na versão King James, Romanos 8, 28 fala: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos o que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. E na versão Almeida, revista e atualizada, fala que essa é a versão mais conhecida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, esse versículo é muito simples de se ler e de se entender. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Só que esse versículo ele também tem, por exemplo, ele apresenta a promessa, né? Que são as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar a seu favor. Essa é a promessa de Deus. Só que ela tem um agregado. Então, eu fiz questão de dividir esse versículo em partes para a gente saber por que será que nós, cristãos, por muitas vezes não conseguimos entender que tudo, absolutamente tudo, a palavra de Deus não mente, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Não é algumas coisas, não são as coisas boas, não são as bênçãos ou os milagres, são todas as coisas que cooperam para o bem. E aí eu dividi esse versículo em 5 partes, né? Para a gente poder entender aonde é que a gente pode estar falhando, cada um de nós pode estar falhando em não conseguir entender ou viver essa promessa que Deus tem na nossa vida, né? De fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, começando a primeira parte, fala que na versão King James fala, estamos certos. E na versão Almeida fala que sabemos. Estar certo e saber diz respeito à fé, né? Tenho fé de que Deus age em todas as coisas. Tenho fé que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que a minha fé é a fé que tá descrita lá em Hebreus 11:1? A minha fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem? Porque eu, conversando com um amigo meu, que nasceu em berço evangélico, ele é da congregação, ele veio fazer uma partilha assim bem honesta, bem profunda comigo esses dias, e falou assim para mim, eu orei e pedi a Deus que ele me desse um sinal, de que ele me desse uma confirmação, de que, né, de que eu estava com um propósito, mas eu esperei que Deus, eu falei, Deus, se for da tua vontade, bem assim ele falou, se for da tua vontade, que na ministração saia Salmo 23. Isso é ter certeza? Será? Será que isso é ter essa fé que não precisa de comprovação? Né? Será que Deus precisa ficar provando para a gente que Ele é soberano
como o Marquinho bem falou semana passada, e de que tudo que ele tinha que nos dar, ele já nos deu, e a gente não precisa ficar pedindo comprovação para ele. Aí essa pessoa chegou para mim e falou: não, porque você sabe, a gente é humano, a gente é de carne, a gente é fraco, então a gente precisa de confirmação. Então, no final das contas, essa definição da fé que está em Hebreus 11:1, se a gente for viver por esse ponto de vista, a gente não passa nem das primeiras palavras que estão descritas lá em Romanos 8:28, que é: estamos certos ou sabemos. Saber, estar certo, é ter a certeza, é ter convicção de que, né, de novo, o resto que vai vir no versículo é realidade e vai se concretizar na nossa vida. Então, quando a gente pede provas para Deus, ou a gente, por muitas vezes, pede confirmação para Deus de algumas coisas, é porque a gente não tem tanta certeza assim. É porque a gente, no final das contas, quer que Deus fique se manifestando para continuar mostrando para nós aquilo que a gente já deveria ter como uma coisa plena nos nossos corações, que é a certeza e essa sabedoria de que Ele é soberano e de que nada foge do controle dele, né? Então, já começa por aí. A gente precisa ter certeza, a gente precisa estar certo, a gente precisa ter fé de que, né, Deus é Deus e de que Ele já fez e Ele continua fazendo tudo o que a gente precisa. A segunda parte fala de que depois que você firma a sua fé e de que você está certo, você tem convicção e que você sabe dessa soberania de Deus, você tem que saber que essa soberania ela precisa ser em todas as áreas. A segunda parte fala de que estamos certos de que Deus age em todas as coisas, ou sabemos que todas as coisas, né? Então é assim, todas as coisas são todas as coisas. E todas as coisas não são só as bênçãos, não são só os milagres. Quando fala que todas as coisas cooperam, todas as coisas, ou seja, tudo, absolutamente tudo. Em 1 Tessalonicenses 5:18, já vai falar: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha lá, o apóstolo Paulo falando que em tudo dai graças, né? Em tudo devemos glorificar a Deus. Tudo, né? Nos momentos de alegria, devemos glorificar a Deus. Nos momentos de tristeza, devemos glorificar a Deus. Quando Deus age em todas as coisas, ou todas as coisas que acontecem na nossa vida são obra, estão sobre o domínio e estão sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas, então se tudo vem de Deus e se manifesta na nossa vida, em tudo a gente tem que enxergar a mão de Deus, né? E olha só, em Gênesis 41:51, como independente de tudo que possa acontecer com você, imagina se José, tudo que aconteceu na vida de José do Egito. José, ele era odiado pelos irmãos. Ele era invejado pelos irmãos porque ele era o filho preferido de Jacó. José ia ser morto pelos irmãos. Por misericórdia de um dos irmãos, ele não foi morto, ele foi vendido como escravo. E aí ele sendo escravo na casa de Potifar, ele fez o melhor que ele podia, mas mesmo assim ele foi acusado injustamente e ele foi preso. E preso, ele fez o melhor que ele podia fazer dentro da prisão, e na prisão Deus agiu em todas as coisas, né? Para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. E na prisão ele conheceu as pessoas que iam levar ele para dentro do palácio do faraó, e dentro do palácio do faraó ele ia se tornar governador do Egito, e através
de todas essas coisas que aconteceram, de todo esse agir de Deus na vida de José do Egito, ele se tornou o salvador não só do Egito, mas o salvador da própria família dele, dos próprios irmãos que lá atrás o odiavam e tinham tentado matar e venderam ele como escravo. Então, olha só quando a gente entende que Deus age em tudo e tudo está nas mãos e está sob o controle e o domínio de Deus. Se José duvidasse disso, ele não faria tudo que ele fez, e ele não chegaria aonde ele fez. E quando ele dá nome aos filhos dele, eu falei isso semana passada, em Gênesis 41, 51, olha só como que José, mesmo com todo o sofrimento, ele entendeu que até o sofrimento que ele passou fazia parte dessas todas as coisas que Deus tinha para realizar na vida dele, para forjar o caráter dele, para moldar a fé dele, para fazer com que ele evoluísse, chegasse onde chegou e salvasse não só o Egito, mas a família dele e todo o povo de Israel. E aí, quando ele vai nomear os filhos dele, José chamou o primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Olha ele respeitando a soberania de Deus e sabendo que, mesmo eu passando por tudo que eu passei, Deus agiu em todas as coisas para fazer com que eu esquecesse de tudo que eu passei. E aí, quando ele nomeou o segundo filho, o filho dele de Efraim, Efraim significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, olha só o agir de Deus na vida de José, que fez com que ele sofresse, que fez com que ele ficasse aflito, que fez com que ele precisasse esquecer a família dele. Mesmo assim, ele sabia que Deus estava no domínio de todas as coisas, que todas as coisas estavam sob o controle de Deus, e ele entendeu que o que a gente precisa para ser feliz e viver o que Deus tem para oferecer na nossa vida não é a ausência de conflitos, não é a ausência de dificuldades, e sim a habilidade para lidar com esses conflitos. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, mas ela torna tudo melhor. Então, José, ele tinha certeza, ele estava certo, ele sabia que Deus agia em todas as coisas, que Deus se manifestava em todas as coisas para continuar agora na terceira parte, com o fim de beneficiar, ou que todas as coisas cooperam para o bem. E aí eu fui buscar no dicionário o significado na versão King James fala: Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar. E na NVI, na Almeida, fala que todas as coisas cooperam para o bem. Então, Deus age para beneficiar e para cooperar para o bem. Né? Beneficiar significa melhorar o estado, acrescentar, melhorar, favorecer. Cooperar significa operar juntamente, contribuir, ajudando, auxiliar, colaborando. Então, a terceira parte desse versículo, que fala que todas as coisas cooperam para o bem, é preciso que a gente entenda o que significa cooperar, o que significa beneficiar. Cooperar, por muitas vezes, a gente acha que é ajudar ou com que Deus provenha o milagre, com que Deus provenha tudo aquilo que a gente pede e que a gente espera. Mas olha só as definições de beneficiar e cooperar. Operar juntamente, contribuir, auxiliar, favorecer. Cooperar não quer dizer que Deus vai fazer com que tudo dê certo.
quando fala que todas as coisas cooperam para o bem, não quer dizer que todas as coisas vão sair do jeito que a gente espera que saia, mas vão sair do jeito que Deus quer que saia. E aí a gente volta lá para o começo. Sabemos que, acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, se eu acredito que tudo que Deus faz coopera para o meu bem, então eu tenho que ter a convicção de que tudo que Deus está provendo na minha vida é para o meu bem. Sejam as dificuldades, sejam as provas, sejam os obstáculos, porque por muitas vezes, se você for pegar, não preciso nem falar da história de Jó, né? Mas a própria história de José, de novo, tudo que passou, no final das contas, tudo o que ele passou foi em benefício, foi para cooperar, para que ele se transformasse em quem ele se transformou, né? E tudo o que ele passou, no final das contas, não foi só para o bem dele, foi para um bem maior. Por muitas vezes a gente é egoísta e acha que todas as coisas têm que cooperar para o meu bem. Não é isso que o versículo fala. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, o bem que você espera para a sua vida, mas o bem que você pode operar através da sua vida, né? E a continuação fala que as coisas cooperam para o bem de todos que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. E aí a gente precisa entender o como é que eu amo a Deus, né? Porque uma ministração feita na nossa igreja há pouco tempo foi falado sobre uma coisa que é verdade, sobre a banalização do eu te amo. Hoje em dia as pessoas banalizam o eu te amo, o amor, e por muitas vezes isso acaba refletindo no amor que a gente deveria sentir por Deus, né? Uma outra passagem que eu gosto fala que quando Jesus é questionado sobre quais são os verdadeiros mandamentos, Jesus fala, e todo mundo simplifica ele, né? Ame a Deus sobre todas as coisas. Não. Jesus fala, ame Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de todas as suas forças. Então, esse tem que ser o amor que a gente tem que ter por Deus, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que eu estou amando Deus do jeito que eu deveria amar? E será que esse amor que eu estou tendo por Deus é um amor incondicional, como aquele que ele teve por mim, quando ele mandou o filho dele para morrer por mim na cruz? Será que o meu amor por Deus não está sendo por barganha? Será que o meu amor por Deus, eu gosto de uma pregação do Degmar Marques, que fala que a gente precisa trazer Jesus de volta para o centro do Evangelho, porque as pessoas estão colocando milagres e sonhos no centro do Evangelho. Então as pessoas estão amando a Deus e estão indo para a igreja muito mais porque amam a Deus de verdade, querem servi-lo e querem viver uma vida em função dele. Na verdade, as pessoas estão amando a Deus porque estão esperando algumas coisas em troca, né? Estão esperando com que Deus coopere para o bem daquele bem que elas mesmas não conseguem praticar, né? Então, em Mateus 5,45, e depois em Eclesiastes 9,2, é uma reflexão para que cada um veja que, no final das contas, Deus ama cada um, todos nós, independente de qualquer coisa, da mesma forma. Mas será que nós conseguimos amar também? Mateus 5,45 fala, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e os injustos. E Eclesiastes 9,2 fala, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador.
ao que jura, como ao que teme o juramento. Então é assim, se tudo o que Deus faz, ele faz igual para todos, sejam eles maus, bons, justos, injustos, puros, impuros, bons, pecadores, aqueles que sacrificam, que não sacrificam, será que a gente consegue amar a Deus, mesmo sabendo que aqueles que não o amam do jeito que a gente ama estão sendo abençoados por Deus da mesma forma? Porque aqui em Mateus, em Eclesiastes, fala que Deus não faz acepção, né, de quem ele ama. Ele faz o sol raiar para bons e maus. Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos, né? Será que a gente consegue amar o nosso próximo também, mesmo ele sendo mau, ou mesmo ele sendo injusto, ou mesmo ele sendo ímpio, ou mesmo ele sendo pecador, né? Porque quando a gente não consegue amar o nosso próximo, automaticamente a gente não está retribuindo esse amor incondicional que Deus nos ofereceu, né? A diferença entre o justo e o injusto, o ímpio, o pecador, o que oferece sacrifício, o que não se sacrifica, na verdade, está em como você recebe e você entende o amor de Deus e o agir de Deus. E aí eu fui buscar uma frase de um cientista, que a maioria de vocês, ou todos vocês conhecem, do Albert Einstein. Só existem duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se não existisse milagre. E a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Quem ama a Deus sabe que tudo é um milagre. Porque tudo vem da providência dele. Porque tudo vem da misericórdia dele. Porque tudo vem e saiu de dentro dele, e tudo é feito e tem que ser feito para ele, por ele e para ele, né? O injusto, o impuro, o ímpio, ele por muitas vezes vai acreditar que as coisas acontecem por acaso, por coincidência, por sorte. O cristão não pode acreditar nessas coisas. O cristão não precisa de sorte. O cristão não pode acreditar no acaso. O cristão não pode se dar o luxo de acreditar em coincidências. Porque para o nosso Deus, que sabe de todas as coisas, do começo ao fim dos tempos, não existem coincidências, não existem acasos. E não existem sorte. Então a diferença entre você amar a Deus, mesmo ele sendo o Deus que vai fazer o sol nascer para você e para o injusto, e que vai fazer a chuva nascer para você, a chuva ser derramada sobre você e sobre os maus, não é o quanto ele vai te amar, e sim o quanto você vai amar ele, né? Então, só para continuar, a promessa é essa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que aí entra o código, né? Entra a pegadinha, que por muitas vezes as pessoas se prendem a essa parte do versículo só e não conseguem talvez entender, ou por muitas vezes nem saibam. Se você for perguntar para muitos cristãos, eles vão falar para você que talvez esse versículo termine aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem até uma música do Fernandinho que fala isso, né? Só que a continuidade do versículo fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados conforme o seu propósito, daqueles que são chamados segundo o seu plano. Então, meu irmão, meu amigo, que está aqui hoje ou que vai ver essa live depois, essa célula depois, se você por muitas vezes não consegue entender que todas as coisas cooperam para o seu bem, sejam elas tristezas, sejam elas alegrias, sejam elas provações, sejam elas dificuldades, perdas,
ou sejam as bênçãos, os milagres e as felicidades, tudo coopera para o seu bem, é porque talvez você não esteja vivendo segundo o seu propósito. Talvez você não esteja vivendo conforme o seu chamado. E aí, nesse próprio capítulo Romanos 8, no versículo 19, vai falar assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, se você não consegue entender e você não consegue enxergar na sua vida que tudo, absolutamente tudo, de novo, a palavra de Deus não tem restrições, a palavra de Deus não mente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas também daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a ardente expectativa da criação aguarda que você se revele como filho de Deus. Enquanto você não se revelar, enquanto você não aceitar Jesus, enquanto você não entregar sua vida, enquanto você não colocar Deus como Senhor e soberano das suas vontades, enquanto você não sair do cativeiro da corrupção, enquanto você não experimentar a liberdade da glória que Deus reservou para os seus filhos, você talvez nunca vai entender que todas as coisas sempre cooperaram e vão continuar cooperando para o seu bem. E viver o propósito segundo o seu chamado é muito mais... Vamos lá, o Brunão vai gostar dessa aqui, ó. Viver o propósito daqueles que são chamados é muito mais do que viver Gênesis 1:26, que é dominar sobre todas as coisas. Na verdade, dominar sobre todas as coisas é o propósito original. Na verdade, quando Jesus veio e trouxe a graça, a era da graça, o propósito se ampliou. O propósito nosso já não é mais só dominar sobre todas as coisas. O propósito nosso é ser sal da terra. O propósito nosso é ser luz no mundo. O propósito nosso é ir na contramão do mundo. O propósito nosso, o nosso chamado é viver o ID. O propósito nosso é colocar os nossos dons, que está lá em Romanos, na continuação de Romanos 12:2, é colocar os nossos dons em função do reino e em função do nosso próximo. Se você tem o dom de profetizar, profetiza. Se você tem o dom de ensinar, ensina. Se você tem o dom de colocar os seus dons em prática para que você viva o seu propósito. Porque quem vive o seu propósito não tem tempo para reclamar. Quem está vivendo o seu propósito não tem tempo para ver que talvez algumas coisas não estão saindo do jeito que você imagina. Quando você está ocupado vivendo o seu propósito, na verdade, até quando você perde um filho, e o Marquinho falou isso na semana passada sobre a vida de Davi, Davi vivia tanto o propósito dele que mesmo quando ele perdeu o filho, ele foi lá, se banhou, se vestiu e foi adorar a Deus. Ele não parou para reclamar. José, mesmo passando por tudo que passou, ele continuou vivendo o propósito dele, sabendo que Deus estava cooperando para o bem dele. Quando você vive o seu propósito, você não tem tempo para parar e ficar olhando as coisas que dão errado. Porque quando em Atos 16, em Atos 5, quando Pedro e João foram presos e o anjo do Senhor foi lá e libertou eles, em vez deles fugirem, eles voltaram para o templo para continuar pregando o evangelho, porque eles estavam vivendo o propósito deles.
E aí, quando você está vivendo o seu propósito, você consegue enxergar a cooperação de Deus para que você continue vivendo o seu propósito. Nem o cárcere privou Pedro e João de pregarem o evangelho e de viverem o ID. Quando você está vivendo o seu propósito, mesmo depois de ser açoitado, mesmo depois de ter sido humilhado e ter sido preso, Paulo e Silas continuaram louvando a Deus de dentro do cárcere. Quando você está vivendo o seu propósito, você enxerga que, no final das contas, independente de onde você esteja, qual a sua situação, qual a sua circunstância, Deus governa sobre as suas circunstâncias. Deus coopera para que as circunstâncias, mesmo sendo desfavoráveis, elas cooperem para o seu bem, para que você consiga atingir aquilo que Ele quer que você viva. Por muitas vezes a gente quer viver os nossos sonhos e a gente não permite com que Deus realize o sonho dele na nossa vida, né? Porque ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E aí, para terminar, em João 16:33, Jesus disse: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Por que eu quis encerrar com esse versículo? Vamos só recapitular Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, ele está falando que a vida cristã vai ser difícil. Eu ouvi do Paulo Capelletti isso. Ser cristão é correr risco. Ser cristão é você estar se colocando à mercê de tomar pedrada, de ser apontado, de ser julgado. Mas Jesus já falou, tenham bom ânimo. O mundo, ele já venceu por nós. A luta agora não é mais de nós contra o mundo. A luta agora é de nós contra nós mesmos. Então, quando você estiver passando por alguma situação, a Tassi falou semana passada sobre a celebração do cárcere da vida, né? Que é o ventre aonde por muitas vezes a gente passa por períodos de cativeiro, como a lagarta passa o período de cativeiro dela, para que um bem maior aconteça na vida dela, para que ela deixe de rastejar e que ela consiga bater asas e voar e se transformar numa criatura bela como uma borboleta, né? Em Tiago 1,12 fala: feliz aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração, e é com muita alegria que eu vejo o Osimar aqui, que é essa passagem de Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu chamado, o seu propósito. É que a gente não tenha dúvida sobre isso. A soberania que o Marquinho falou, a soberania de Deus, que o Marquinho falou na semana passada, é perfeita. E a palavra que Deus tinha colocado no meu coração há algum tempo, e que semana passada o Marquinho só foi a inspiração para que eu trouxesse ela hoje dessa maneira, na verdade, eu até agradeço a Jesus por me dar, por me incomodar tanto e me trazer tantas coisas que por muitas vezes eu junto tudo numa coisa só, mas que eu acredito que tudo faz parte do mesmo propósito, do mesmo sentido. Então, se você ama a Deus, se você tem fé, se você acredita, e se você sabe que o soberano da sua vida é o Deus Altíssimo, onipotente, onipresente, onisciente, que o Marquinho falou semana passada, tenha certeza de que tudo o que acontece coopera para o seu bem.
mas para viver isso, você precisa estar vivendo segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Então, para alcançar a primeira parte da promessa, é preciso entender a segunda. E tem muita gente que passa a vida inteira sem descobrir qual é o seu chamado, sem descobrir qual é o seu propósito, sem descobrir aquilo que Deus quer operar através da sua vida. Quais são os dons que Ele te deu e como você pode colocar esses dons, muito mais do que para benefício próprio, mas para benefício do reino, para benefício do seu próximo. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Espero ter sido claro e que tenha falado aí ao coração de vocês, tá bom? Vou abrir aqui para o meu pastor, porque como foi ele que semana passada inspirou com que eu trouxesse essa passagem hoje, vai lá, meu pastor, por favor. Quem inspirou o profeta? Foi benção demais, viu? Deus te usou de maneira poderosa aí. Nem tem o que acrescentar, né? Já foi muito claro, foi bem claro. Eu tenho um versículo que eu ouvi uma pregação uma vez, gravou na minha mente. Ele fala assim sobre falando que todas as coisas cooperam e tal, né? A gente conseguir entender que se a gente conseguir entender o plano maior de Deus, né? Por exemplo, estou lendo Atos dos Apóstolos, você vê Estevão sendo morto, apedrejado e falando, Deus, perdoa, não sabe o que fazem. E vendo Jesus de pé à destra do Pai. Tipo, o cara nem reclamou, estava dando glória a Deus que estava sendo morto. E na mesma cena você tem um Saulo que está ali junto e que está vendo aquela cena e que na sequência já vira um evangelista. Tipo, o cara que perseguia passa a ser perseguido. Só de ver aquela cena de Estevão e ver como que isso coopera para a conversão de Paulo, né? Um propósito maior. Então você não vê Estevão reclamando. Quando eu estava estudando para a mensagem lá da quarta-feira passada, Soberania de Deus, eu estava estudando o tema atributos de Deus, né? E falando dos atributos, ele entra na questão do mal, que é um questionamento muito grande na vida dos cristãos, principalmente nesse tema que você está falando, né? Por que o mal, se Deus é soberano, se Deus sabe todas as coisas e tal? E ele coloca isso que eu gravei, que foi Deus não permitiria o mal, ele sabendo de todas as coisas, se ele não pudesse transformar em bem. Igual você falou de José, nós podemos ver aí em Atos dos Apóstolos a história de Estevão. Tipo, o cara é apedrejado, mas na sequência já se levanta um cara que vai ainda mais além do que ele ainda. Então você vê o propósito de Deus se cumprindo e pessoas que entenderam não tem tempo para reclamar, né? O cara está sendo apedrejado e dando graças a Deus e falando, Deus, perdoa, não sabe o que fazem. Então pessoas que conseguiram entender o propósito maior de Deus, não ficaram presos no seu mimimi e no seu mundo, né? É benção demais. Eu gosto de uma pregação que eu vi uma vez e gravou Atos 1:8 e Atos 8:1. Então, Atos 1:8, Jesus falando assim, ó, e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 8:1, a Bíblia fala que iniciou-se uma grande perseguição depois da morte de Estevão, e depois dessa grande perseguição, só ficaram os apóstolos em Jerusalém. O resto do povo foi tudo disperso. Por onde eles iam pregando a palavra de Deus. Então, enquanto a igreja não saiu, o negócio estava muito bom em Jerusalém, Deus permite uma perseguição. Quer dizer, Deus sempre está vendo um propósito maior. Tipo assim, o propósito é que o evangelho saia para o mundo, não é para ficar preso em Jerusalém. Já que vocês não querem sair, que vocês acham que o negócio aí está muito bom, vou mandar uma perseguição. Então, Deus sempre tem um propósito maior, né? Então, grava aí, Atos 1:8, Atos 8:1. Você tem a Bíblia aí fácil para ler? Já pego agora. Você quer que eu... Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Agora o 8:1 não tem cabeça, não. Atos 8:1 fala, e Saulo estava ali
consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. É isso aí, foram pregando o evangelho. É isso aí. Já que vocês não vão, meu propósito é fazer vocês ir de qualquer jeito. Então, ou você cumpre o propósito, como você falou, ou Deus vai fazer você cumprir o propósito. Ô, Jonas. O Simples propósito assim. dele vai ser cumprido e pronto. Pega o E código do Jonas, né? E aceitar o propósito, né? Porque tem muita gente que Sim. quer... Tem uma historinha que eu vou dar a palavra para o Bruno. Você quer partilhar mais alguma coisa, Marquinhos? Não. Beleza? Eu vou contar uma historinha aqui sobre a caneta para prender cabelo, tá? Quando você não entende o seu propósito. Mulher que tem ou que já teve cabelo comprido, já usou a caneta para prender o cabelo? Faz um coque aqui, coloca uma caneta? Já usaram? Ela funciona? Mas o propósito da caneta é prender cabelo? O propósito da caneta é escrever. Então é assim, tem muita gente que é caneta e que está prendendo o cabelo e não está escrevendo. Então, por muitas vezes, Deus tem um propósito para você, mas você está querendo viver e está se permitindo viver um propósito que não é seu, né? Então, saber o que Deus quer de você e você colocar isso em prática é muito mais do que só viver o propósito, é entender e ampliar o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Fala, Brunão. Vamos lá, até pedir para falar, porque acho que a bateria vai pro ralo daqui a pouco. Mas muito bom, decodificou perfeitamente, né? Pegando, trazendo os códigos do reino aí. E eu começo com uma pergunta. Alguém já viu uma máquina de lavar roupa batendo café? Ou você pegar uma máquina de café e passar uma meia lá, ela vai sair branquinha do outro lado? Alguém já viu? Por quê? Porque não é o propósito dela. E por que você acha que você vai funcionar e as coisas vão dar certo para você fora do teu propósito de vida? Vamos trazer um pouco para nossa realidade. Como o Manu falou e colocou muito bem, a maioria das pessoas passam por essa terra sem descobrir e clarificar esse propósito. Tanto que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá tem pessoas com ideias brilhantes que foram enterradas junto com elas, talvez curas para diversas doenças, grandes projetos que nunca saíram da cabeça. Ou seja, e por quê que muitas pessoas passam e não descobrem o teu propósito? Porque tem algo que tem uma intimidade direta com esse propósito e fica o quê? Batendo a vida toda, impedindo a pessoa de descobrir, que é a dor. E a sua maior dor, ela tem intimidade com o seu propósito de vida. Enquanto você fica vendo as coisas ruins, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando você olha apenas o negativo daquilo e não aprende para você crescer e entender também o que o Manu falou, que quando você vive o seu propósito, você ajuda muita gente, como é o caso de Daniel, o próprio José do Egito, Moisés, Jesus. Não era algo só para eles, mas que beneficiariam muita gente. Ou seja, você foca naquela dor a vida toda, algo que aconteceu em um momento e você carregou anos na sua vida, enquanto muita gente está morrendo porque você não está vivendo esse propósito. Ou seja, eu vivo o meu propósito, o Emanuel vive o propósito dele. Emanuel, qual foi a sua maior dor da vida? O uso de droga. O que você faz hoje? Eu ajudo pessoas a parar de usar. A sua maior dor tem intimidade com o seu propósito de vida. Enquanto você não entende isso, as coisas não fazem sentido para você. Então se torna aquele vazio, aquilo fica reprimindo, oprimindo você. Então você tem que entender, começar a mapear e ressignificar. Porque muita gente está passando pelo que você passou, que você julga ser tão ruim, e muita gente até pior. E o pior, diariamente tem pessoas morrendo porque você não está manifestando a glória de Deus através desse seu propósito de vida. Então comece a buscar por esse lado e você vai entender e ver como as coisas têm mais sentido.
Aí sim, quando você vive, não importa o que aconteça, não importa se a situação, as circunstâncias apontam de uma forma negativa, porque isso vai fazer você acordar todos os dias de manhã, vai te motivar, vai te incentivar, independente do que aconteça. Não vai ter dia ruim, é aquilo que vem de dentro para fora, que faz você transbordar. E o que é esse transbordo? Existe uma fonte, e essa fonte, ela é inesgotável, que é a fonte do nosso Criador. E vamos nos comparar como uma caixa d'água de 10 mil litros. Ou seja, essa fonte ela está jorrando sem parar. E por que você não enche? Porque existe um dreno, um buraco embaixo dessa caixa d'água, que são os seus bloqueios, os seus traumas emocionais, tudo aquilo que fica te prendendo na dor do passado. Então fica vazando por baixo. E não faz sentido isso. Quando você entende, ressignifica isso, esse dreno ele é tampado. E aquela fonte é inesgotável. A sua caixa d'água vai se completar com 10 mil litros, só que ela não para. Vai derramar 15 mil sobre você e 5 é para você transbordar. Transbordar sobre a vida das pessoas. Todo o propósito de Deus em qualquer personagem bíblico que você viu, houve transbordo. Muita gente foi beneficiada em cima daquilo. Por mais que ele passou perrengues, passou tribulações, mas foi fiel, porque tinha clareza daquele propósito, então as coisas aconteciam. Então, fique atento, porque antes de você ir para o seu propósito, vai existir uma zona de expulsão. Talvez você mude de lugar geograficamente, amigos que você muda, pessoas que te abandonam, mas tem que entender que é uma expulsão para você viver o seu propósito. Então, ressignifique as coisas. Não olhe apenas com olhos negativos em nada, mas extrai o positivo e encaixe com aquilo que você tem de melhor que já está dentro de você. Era o complemento que eu vou trazer aqui. Legal. E aí eu vou... Valeu, Brunão. Eu levantei a bola exatamente porque eu sabia que você ia chutar de primeira. Eu vou trazer o Tércio agora, porque o Bruno falou que você pega, né, os exemplos, Moisés, Jesus, José, Daniel, que viveram o seu propósito e beneficiaram muitas pessoas, mas eu vou falar sobre um cidadão aqui que ele vivia na terra de Uz, e ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Ele acordava até de madrugada para oferecer holocausto, para que se os filhos dele pecassem, Deus tivesse misericórdia deles. E ele foi acometido por males horrendos. E ele só está na Bíblia porque ele, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, ele acreditou que tudo o que ele estava passando estava sobre o domínio e sobre a soberania de Deus. E esse era Jó, né? E Jó não foi um evangelista. Não está escrito na Bíblia que ele foi um evangelista. A história de Jó, contada no livro dele, é a história dele e um diálogo dele com amigos, né? Mas o que fez Jó entrar na Bíblia foi a fidelidade que ele teve com Deus nesses momentos onde a maioria de nós, por muitas vezes, se enfraquece na fé e não entende que até as nossas piores dores cooperam para o nosso bem. E aí, para usar uma frase que o Marquinhos usou semana passada, Jó fala que antes ele conhecia Deus por ouvir falar. Depois que ele passou por tudo que ele passou, ele conheceu Deus face a face. Meu querido Tércio, o que você me diz aí, meu irmão? Bom, eu queria, parafrasear o que você iniciou no começo, iniciou dizendo sobre quando nós pegamos alguns trechos da Bíblia e nós não conseguimos talvez aplicar, né? E entra aquela questão que você até chamou a atenção para falar das promessas que estão disponíveis para nós e muitas vezes por nós não conseguimos entender essas promessas, né? Os princípios delas, nós não conseguimos ter elas, né? Obter elas em 100%. Então, em Romanos, como você citou, né? Não se conformeis com esse mundo, mais transformáveis pela renovação da sua mente. Para quê, né? Tem um para quê, tem uma condição aí, né? Aliás, a conclusão é que para que isso aconteça, para que você prove a boa, agradável, né, e perfeita vontade de Deus, você tem que renovar.
E aqui nesse versículo que você trouxe, né, ele fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí você citou aí pontuou bem aí, né? Como que é esse amor que nós temos por Deus, né? Porque Deus, ele é uma pessoa, ele é exigente, né? A gente pode ver, por exemplo, lá na conversa que Jesus teve com Pedro, né? Na famosa, nas 3 perguntas que ele fala lá, né? Pedro, você me ama? Né? E Pedro, eu te amo e tal. E infelizmente nas versões brasileiras, né? Versão em português, existe uma riqueza teológica lá que acaba aqui passando. Não sei por que eles não traduzem uma coisa tão importante como aquela, porque lá está existindo 2 palavras diferentes de amor, né? Que no grego o amor é dividido em 4, né? E lá nós temos 2 dessas palavras e Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama ágape, né? Que é o amor supremo, é o amor de sacrifício. E isso muito por conta do que Pedro tinha dito momentos antes, né, Jesus já está ressurreto ali, dias antes Pedro tinha falado o quê? Que seguiria Jesus até a morte, né? Se fosse preciso eu morro por você, né, Jesus? Uhum. E não é o que acontece. E Pedro, por sua vez, quando Jesus pergunta: você me ama ágape, né? Você me ama como amor sacrificial, né? O amor que você realmente daria sua vida por mim? E Pedro responde: eu te amo filéu, que é eu te amo como amigo. Ele reconhece que não é aquela Brastemp, né, que ele achava que era. E Jesus pergunta 3 vezes: você me ama ágape, né, sacrificial, né, com sacrifício? E Pedro sempre responde: eu te amo filéu, como amigo, como amigo, como amigo. Não te amo desse jeito que eu achava que eu era e que você quer. Porém, Jesus, ele não está querendo rebaixar Pedro ali. Jesus está querendo elevar Pedro para esse nível de sacrifício. Tanto é que depois Pedro vai morrer. Depois Pedro vai dar a vida dele, né? Então depois Pedro vai amar Jesus como um amor ágape. E esse, acredito que é um dos pontos centrais aqui desse versículo, porque quando ele fala que sabemos que Deus age, na NVI, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam ágape, que o amam em sacrifício, né? E aí entra o que você também pontua aí sobre, quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, né? Quais são os melhores mandamentos? E Jesus fala: ame a Deus. E aí você pontuou exatamente um outro ponto que eu queria citar aqui, que é as pessoas generalizam ou põem uma coisa muito, muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando acredito que quando as pessoas pensam dessa forma, existe uma grande facilidade de distorcer, ainda que seja de uma forma não direta, né, da pessoa, de uma forma indireta, essa questão do amor a Deus. Porque, por exemplo, o Tiago fala que aquele que ama a Deus, que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, ele mente. Porque como pode dizer alguém que nunca viu, dizer que ama alguém que nunca viu e não amar aquele que, né, você vê? Então você logicamente vai concluir: pô, então se eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Então você acaba que, tipo assim, para que serve o primeiro mandamento? Né? Se eu cumprir no segundo, eu cumpro o primeiro. Então eu não preciso do primeiro, senão eu vou amar a Deus. Mas não. O primeiro mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Então exige uma coisa ali Uhum. que seja realmente de todo o nosso ser, né? E para concluir, né, com base nessa aplicação, eu queria trazer um exemplo de um jovem que viveu no século XVIII. Ele chama Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards, ele foi ele é um grande, uma pessoa assim, que influencia muitas pessoas hoje. Inclusive, eu estava até comentando com vocês aquele dia no carro, né, que para alguns teólogos, depois de Paulo da Bíblia, vem Jonathan Edwards, né? Só isso, né? Só um mero detalhezinhos aí, né? E e aí, o Jonathan Edwards, ele fez algumas resoluções na vida dele que ele estabeleceu como parâmetro para ajudar ele na devoção diária. E aí ele fez um comentário a respeito de uma dessas devoções. Ele diz assim, que eu até compartilhei com a Tássia, acho que ela vai lembrar. Ele diz o seguinte: aperfeiçoar as aflições de todos os tipos como oportunidades abençoadas para impulsionar-me forçosamente em meu curso cristão, apesar das coisas que são tão aptas a desencorajar-me, a amortecer o vigor da minha mente e a tornar-me inerte. O que me conforta é a própria natureza das aflições, tornar melhor o coração. Se por meio delas eu me tornar melhor, que necessidade tenho de me preocupar, por mais dolorosas que elas pareçam no presente? Né? Então, o Jonatas, ele escreveu isso
quando ele estava falando, aliás, as resoluções que ele escreveu foi para que a glória de Deus fosse manifestada em tudo na vida dele. Então ele entendeu que ele foi, como todos nós, fomos criados para a glória de Deus. Então Jonathan ele falou assim, cara, eu vou criar essas resoluções porque eu quero glorificar a Deus em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, o tempo todo. Eu vou analisar minha vida, se tiver algo que não está glorificando a Deus, eu vou cortar isso, vou analisar, rever meus conceitos, porque eu tenho que aplicar todos os dias, diariamente, em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer momento, algo para a glória de Deus. Eu tenho que glorificar o nome dele, porque nós somos criados para isso. Então você vê que Jonathan Edwards entendeu isso, o mandamento, e aí entra o trechinho aí do começo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, ou seja, ele não estava se importando se ia ser mal para ele, se ia ser bom, a questão vai glorificar o nome de Deus? Então é isso que eu vou fazer. Então, acho que esse versículo que você trouxe resume grande parte aí de um dos caras que eu tenho estudado recentemente, que é o Edwards. Glória a Deus. Obrigado. O seu Tércio sempre agrega excepcionalmente. Eu ia chamar os Rafas, mas eu vou chamar o Ocimar aqui. Libera o áudio aí, meu irmão. Que satisfação te ter aqui, meu irmão. Que saudade. Como é que você tá? Prazer é meu. Estão me ouvindo aí? Tamo. Prazer é meu, Manuel. Eu, saudade total de todos vocês. Os acontecimentos aí, a gente não está podendo estar junto, mas vocês sabem que vocês estão no meu coração, que vocês moram aqui e que, além de Deus, vocês me ajudaram muito e é uma coisa que a gente jamais vai esquecer. Mas, em breve, vamos estar lá novamente. É isso aí. E é bom te ter aqui. E você também é um testemunho vivo aí de que todas as coisas cooperam para o bem, né? Quando a gente vive esse amor. E eu adoro, Tércio, isso que você fala de amor ágape e amor filéu, porque tem uma frase que eu adoro usar, que existem várias formas de amor e várias formas de amar, né? Você ama a sua mãe e a sua esposa e o seu filho, são amores iguais, mas diferentes, né? E não tem distinção de você falar que um é melhor ou outro é pior, um é maior ou outro é menor. Não, são amores diferentes. Mas o amor que a gente tem que ter por Deus tem que ser esse amor ágape que você falou, né? Tem que ser o amor incondicional. Tem que ser um amor de reciprocidade com aquilo que ele já nos ofereceu, né? Então a promessa está condicionada à qualidade do amor que a gente tem a ele e a nós vivermos o nosso propósito segundo o nosso chamado. Perfeita a colocação que você fez. Marquinho levantou a mão. Cadê Marquinho? Pode falar, meu brother. Gente, peço desculpa que eu tô na casa da minha sogra, a gente tá indo embora que a Alice vai dormir. Então, vou ficar sem conexão agora, tá? Espera só um pouquinho então, Rafa. Rafa não, Marquinho. Rafas, vocês podem aparecer rapidinho pra gente tirar foto antes do Marquinho sair? Rafas? Estão passando maquiagem lá. Será que estão ouvindo? Oi, Rafa. Pronto, já vão aparecer aqui, peraí. Isso. Até para vocês poderem se despedir do Marquinho também, aí, vocês, essa amizade tão bonita, duradoura, né, de longa data. Essa amizade maranática. Até a Tati entrou ali na... Eita, hoje a foto tá que tá, hein? Essa foto... Ah, garoto! Eu tô de pijama. Não dá nada. Então vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Glória a Deus. É isso aí. Marquinho, vai com Deus, meu irmão. Sim. Obrigado, viu? Deus abençoe, viu? Bênção demais. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado. Amém. E aí, Rafa, aproveitando que vocês entraram na imagem, por favor, meu querido, dê aí a sua contribuição para a gente. Puxa,
como o Rafael falou, né, a gente tem vivido dias corridos, né? Eu acho que tá todo mundo passando por isso. Foi uma satisfação para nós, principalmente para mim, ouvir, né, a sua mensagem hoje, Manuel. Ela foi muito, assim, foi edificante, falou muito, muito comigo, né? Eu tenho certeza que falou com todo mundo também, né? E você usou uma expressão, né? Quando o Bruno falava, você levantou a bola e o Bruno chegou batendo de primeira. O que o Bruno complementou ali também, assim, foi magnífico. Então, a gente só tem que agradecer mesmo, né? Porque depois de um dia corrido desse, né? Uma palavra dessa vem aí de encontro à nossa necessidade, traz refrigério, traz consolo, traz esperança. Ela completa realmente, né? E além de completar, ela marca, ela nos lembra, né? De todo o propósito de Deus para a nossa vida, né? E saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso nos conforta e nos faz seguir adiante. E todas as coisas são todas mesmo, como você disse, né? Coisas boas, coisas ruins, coisas que nós, né, não conseguimos compreender muitas vezes, mas tudo está na direção e no controle de Deus. Então eu só tenho que agradecer a vocês aí, né? Palavra muito abençoada. Olha, Deus está te usando, né? O Espírito Santo está te usando de maneira espetacular, Emanuel. É que nem eu já falei para você um dia, quando você fala que você né, faz pouco tempo que se converteu, que aceitou a Jesus, né, como seu único suficiente Salvador, é difícil de entender, até de acreditar. Parece que você já vem de uma caminhada aí muito longa, já vivendo aí uma intimidade com Deus. Não que, né, você, claro, a sua caminhada é desde quando você nasceu, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Mas ver você falar com essa propriedade toda aí, né, é uma pessoa que busca Deus, que teme a Deus, e tenha certeza, meu irmão, Deus, né, ele tem muito para acrescentar ainda na sua vida, né? Com certeza Deus, ele tem algo muito maior preparado para você. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez. A gente teve, por conta desse distanciamento aí, a gente tinha tido pouco contato, mas a admiração que eu tenho por vocês como casal é assim, uma coisa que me alegra muito o coração. E é assim, a gente fica feliz de ouvir palavras assim. Na verdade, eu vou falar uma coisa que eu falo sempre, eu me sinto um privilegiado, realmente. Faz pouco mais de um ano que eu aceitei Jesus, que eu passei a viver uma vida cristã, e muito mais do que estar vivendo isso, e eu vejo muita gente falar, eu vou ser rápido para a gente não prolongar muito, eu vejo muita gente falar do primeiro amor, né? Que as pessoas falam, o primeiro amor, aí depois dá uma esfriada, e aí, né? Cara, até eu espero, porque eu gosto de falar que estatística é feita para ser quebrada, né? Então, assim, cara, se a maioria dos cristãos passa pelo primeiro amor, depois dá uma esfriada para depois esquentar de novo, eu espero quebrar essa estatística aí e, cara, poder viver esse primeiro amor que eu estou vivendo enquanto eu tiver força, porque está sendo maravilhoso, como você falou, Deus, eu sinto o agir de Deus na minha vida, eu sou muito, muito, muito grato e me sinto um privilegiado, assim, de, cara, Deus sentir a manifestação do Espírito Santo e do amor de Jesus na minha vida. Agradeço pelas palavras, viu, Rafa? Obrigado, meu irmão. Amém, Manuel. Deixa eu chamar aqui agora a minha assessora de terças-feiras normalmente, mas agora de quartas também. E aí, Cleusa? Isso que o Rafael falou, eu já havia dito para você, né? Quando eu cheguei na igreja, eu não acreditei que você estava se batizando, quando você deu o testemunho, né? Falei, não acredito que o Emanuel é novo convertido. E essa sede, essa bagagem que você tem, né? De falar com tanta propriedade, assim, da palavra de Deus é muito bom, né? A gente fica feliz de ver o seu crescimento se deu de maneira muito rápida, né? Glória E a você Deus. tem sede, você busca e tem um conhecimento assim muito bom, e a facilidade que você tem de falar, né? De estar
nas clínicas, então é uma pessoa que eu admiro bastante, você sabe disso, né? Obrigado. E a palavra de Deus, ela é loucura mesmo, né? Ela não é uma coisa normal, né? Quando você estava falando, eu lembrei do texto de Tiago, né? Que fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Né? Então, e tudo isso que a gente passa, né? A gente vê essa situação que a gente está vivendo hoje de pandemia, de home office, que a gente fica louco dentro de casa, porque a gente trabalha muito mais dentro de casa. Eu falei que dono de casa, ficar dentro de casa e ter que trabalhar é terrível, né? Porque você tem a casa para cuidar, você tem o serviço para fazer, você não sabe se você faz um, se você faz outro, né? Mas Deus tem propósito em tudo isso, né? O pessoal tem comentado que a natureza está se regenerando através dessa pandemia, né? Ouvi falar também. Até a Praia Grande está limpinha lá, que é uma praia que todo mundo fala que é suja, né? Então, Deus tem propósito em tudo, nada é à toa, nada acontece à toa na vida da gente, né? E é isso, né? Todas as coisas cooperam. Oi. Mas a Terra precisava disso, a natureza precisava dessa pausa aí, né? Tá tendo muito peixe, tá tendo golfinho, boto, coisa que não aparecia mais, baleia, porque o mar tá lá paradinho, acabou aquela agitação do povo tá indo fazer bagunça lá, né? Não é isso, Emanuel. Que bom. Tá bom? Obrigado, minha amiga. Deus abençoe. Acabando a bateria aqui. Irani, diga, minha querida, todas as coisas estão cooperando pro seu bem, minha amada? Com certeza. Porque quando eu decidi seguir Jesus, Deus, eles não são os meus servidores. Eu que sirvo a Deus. Eu, Irani, que sirvo a Deus. E dou graças pelo bem e pelo mal. Eu sempre tenho, para aqueles que me procuram, uma palavra de conforto, porque eu aprendi com Deus. Porque o meu dia pode estar horrível, mas as pessoas procuram e vêm. E se elas vêm, é porque elas veem que algo em mim chama, sabe? Por Deus e complicados, mas eu nunca. Então, todas as coisas cooperam para o meu bem, sejam boas ou sejam más. Mas não que Deus tem nada, porque o amor que Ele me dá é de graça. Ele não precisa me amar, mas Ele me ama mesmo assim. Ele não precisa, sabe?
a gente perde um pouco a fé, a gente também enfia os pés pelas mãos, sabe? Se revolta. Mas eu suplico sempre a Deus, para Deus me ensinar, porque não é fácil. É isso. Força, minha irmã. Força. Às vezes é difícil a gente entender os propósitos de Deus quando a gente está no meio da tempestade ou quando a gente está atravessando alguns desertos, né? Mas eu vou citar uma passagem da Bíblia, que é a passagem de quando os apóstolos estão no barco com Jesus e a tempestade tá quase virando o barco e Jesus está dormindo, mas Jesus está no barco, né? Então, a tempestade podia estar com a força que for, mas se Jesus está no barco, ele pode ficar tranquila de que o barco não vai virar, tá? Ele vai manter o barco navegando e Uma coisa você vai que, encontrar águas tranquilas de novo. se Deus quiser, mas é uma coisa assim, sabe? Inclusive aconteceu com a Irani, ela desabafou essa semana no Facebook, sabe? É uma coisa que me deixa bastante triste, é que quando você tá com algumas dificuldades e você tá, que nem você falou, se sentindo sozinha e desamparada, né? As pessoas têm uma péssima mania, sabe? De te julgar. Tem momentos que a gente busca se encontrar de alguma forma e as pessoas vão te julgando. Ao invés de chegar e te dar a mão, entendeu? De te ajudar, falar assim, não, é assim, vamos lá que eu vou te ajudar. As pessoas precisam perder muito esse hábito de julgar as pessoas, né? Porque dentro de um coração ninguém sabe o que passa, entendeu? Quem conhece os corações, quem conhece as dores, é só Deus, a pessoa e Deus. Ninguém tem mais esse poder, entendeu? Você nunca vai saber por que a pessoa está se comportando de tal maneira, o que ela está buscando, entendeu? Como ela está tentando se encontrar. As pessoas precisam perder essa mania muito feia, né? Uhum. Mas é isso. Mas fica tranquila que, no final das contas, por mais que as pessoas tenham essa mania feia, Deus é por nós. E É que com ele nos isso, né? desampara nunca. É que com isso, né, o Emanuel, às vezes as pessoas já estão mal, se sentindo mal, entendeu? Então, o julgamento, às vezes você ficar apontando para as pessoas, piora, em vez de você pegar e estender a sua mão, entendeu? Aham. Não, mas fica tranquila, vamos se manter em oração, se mantém firme na fé, que não tem tempestade, não tem dor que Deus, o amor de Deus não possa curar. Tá bom, minha irmã? Tá certo. Obrigada, fica com Deus, tá? Amém. Passe, só falta você. Ó. Prontinho. Então, só espero que não falhe a minha internet, porque a internet tá osso. Hoje eu tô vendo e percebi que não é só aqui, né? Não. Na hora que você falou, Manu, de que você ouve as pessoas falar do primeiro amor, eu também já fui uma dessas pessoas, né, que fala do primeiro amor, que depois se esfria. Mas olhando com a minha visão que eu tenho hoje, na verdade, como eu já comentei com você uma vez, que na verdade as pessoas elas não estão preparadas para um relacionamento sério, né? Por isso que fala que o primeiro amor depois se esfria, porque o verdadeiro amor ele nunca se esfria. O fogo de Deus ele nunca apaga dentro da gente, né? Na verdade, as pessoas que estão muito amoldadas aos padrões desse mundo, a maneira que as pessoas amam, de forma um pouco superficial, mas não é isso que eu quero falar. É uma passagem que eu trago muito na minha vida, eu acho que foi a Cleusa que falou, que é Tiago 1, foi você, né, Cleusa, que falou?
que Eu falei, 1:12. Tiago, 1:12, falou? Uhum. Aqui Das é aflições. Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar nada. Porém, para ter essa consciência de você passar pelas dificuldades, pelas provações, e achando essas circunstâncias motivo de alegria, tem que ter muita maturidade. Tem que ter o coração muito alinhado com o coração de Deus. Porque a tendência do ser humano, quando passa por dificuldades, a primeira coisa é reclamar, é murmurar, até praguejar. Por que eu estou assim? Por que eu fui nascer? Então, assim, a tendência, assim, não generalizando também, porque as pessoas não estão acostumadas a tentar entender as circunstâncias com os olhos da minha oração hoje em dia. É essa. As pessoas, como Deus por si só mesmo, a gente não tem a capacidade de amar, de ver as coisas como Deus vê e ama, né? E eu posso falar isso com muita propriedade, porque dificuldade eu passo a todo instante. Outrora eu reclamava, eu me vitimizava, eu ficava murmurando, até começar a entender que cada dificuldade é a oportunidade que Deus estava me dando de crescer como pessoa. E quando eu comecei a entender desta forma, de que cada circunstância é uma oportunidade, eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Não dizendo que eu não vou ter meu dia mal, como eu tive ontem, como eu tive esse tempo atrás. O dia mal, ele vem, sim. E como eu falo, eu me dou o direito hoje de me fechar um pouquinho ali, sentir um pouquinho minha dor, mas daqui a pouco, que nem Jesus fala para alguns apóstolos, quando eles entram num lugar que eles não são muito bem-vindos, ele fala assim, ó, vamos sair fora e chacoalha a poeira da sandália e vamos embora. E é o que eu faço. Eu me fecho um pouquinho ali eu choro, daqui a pouco eu levanto, lavo o rosto, chacoalho a bandeira e bola para frente, né? Por quê? Porque eu tenho entendimento de que o ouro, para ser purificado, para ser tirado todas as impurezas, ele passa pelo fogo. E nós somos mais que preciosos para Deus. E para a gente ser purificado, para sair todas as impurezas da nossa alma, da nossa natureza, Adão, então a gente realmente tem que passar pelo fogo para ser purificado. Deixa eu ver o que mais que eu tinha notado aqui. E outra, nós temos a tendência de qualquer dificuldade sair correndo. Eu falo por mim, tá? Não estou falando por causa de ninguém, não. De procurar ajuda para as pessoas, desabafar com a minha irmã, buscar auxílio com os outros, esquecendo que Deus, ele tem que ser a nossa prioridade em todas as coisas. Então, assim, eu vejo hoje que a dificuldade, ela faz eu entender que meu socorro, ele vem do Senhor. Não que eu não tenha que me abrir com alguém, que isso é comprovado, que a gente tem que partilhar, mas que isso não venha a ser o nosso primeiro pensamento, o nosso primeiro passo. Que venha a ser buscar o auxílio, buscar ouvir a voz de Deus, buscar entender, né, o que Deus quer para a gente com aquilo. Porque, que nem Pedro, quando Pedro estava andando com Jesus, vendo todos os milagres, não estava passando por dificuldades tenebrosas, Pedro pôde presenciar maravilhas que a gente não consegue nem entender. Porém, quando Jesus falou para Pedro que Pedro o negaria, ele falou, Senhor, como assim eu vou te negar? Mas por quê? Porque ele não estava vivendo aquilo. Então, quando a gente está no momento feliz da nossa vida, a gente acha que a gente está caminhando com Jesus, né? Tá erguendo o bracinho, tá louvando, é tudo muito bom, maravilhoso. Mas quando vem a dificuldade, que a gente vai se deparar com a nossa realidade, é ali que nós vamos mostrar para Deus de fato quem somos, né? E que nem Pedro, né? Acabou negando Jesus Cristo na oportunidade que ele teve. Mas em nenhum momento Jesus condenou ele. Pelo contrário, olhou para ele com um olhar de amor.
E é assim que Jesus olha para nós também. Então, eu vejo dessa forma, como eu falei, me fecho às vezes, me fechei ontem eu estava um pouquinho ruinzinha, mas não deixei de fazer aquilo que eu tenho hábito de fazer com muito amor e deixar, sabe, a minha dor um pouco às vezes de lado para poder estar levando o amor para as pessoas. E é isso, mano. Posso falar, ô Manuel? O que a Tassi falou é bastante verdade, porque assim, eu sempre levei a vida dessa forma, né? E falei muito para as pessoas assim, é muito fácil a gente falar que a gente tem fé em Deus quando tá tudo bem, né? Na hora difícil que a gente vai mostrar se a gente tem fé mesmo. Mas e assim, eu acho engraçado, às vezes eu penso comigo mesmo e com Deus, eu falo, Senhor, o que aconteceu comigo, né? Porque eu sempre pensei assim, sempre aconselhei assim, e de repente aconteceu uma maré de coisas e eu fraquejei. Cheguei assim no ponto de falar assim, quer saber? Eu tento fazer tudo certo e as pessoas não correspondem, não tô nem aí. E agora que eu tô começando a melhorar de novo nesse ponto, entendeu? Mas assim, eu penso que também é uma evolução, né? Todo mundo tá aqui para isso, para tentar evoluir. E às vezes eu até penso que quando eu aconselhei muitas vezes as pessoas assim, olhando assim, poxa, ela está sendo fraca. Talvez Deus me colocou nesse lugar para me entender como é, né, a dor das pessoas. Que às vezes a gente falando de fora é muito fácil. A gente achar que a pessoa tem que ser forte o tempo todo, entendeu? Mano, você tá mudo. Tá mudo, Manu? Mudar. Ô, Exalma, desculpa. É assim, não acredita nisso não, tá? Na verdade, isso é uma mentira que a sociedade quer impor para nós, de que nós temos que ser super-humanos, de que a gente tem que, por muitas vezes, engolir o choro. Não, a gente tem direito de ter dias ruins, a gente tem direito de chorar, a gente tem direito de sentir as nossas dores, as nossas tristezas. Jesus, quando esteve entre nós aqui, em carne, ele também sentiu o que a gente sentiu. Então, que o julgamento do mundo não nos oprima, a que a gente coloque em funcionamento uma das partes que nos faz humanos, que é a capacidade de sentir, seja as alegrias ou seja as tristezas. Mas que a gente entenda, para finalizar, que quando a gente ama a Deus, tudo a gente consegue entender que faz parte desse propósito e tudo coopera para o bem, para o nosso bem e para o bem daquilo que Ele quer para nós. Porque por muitas vezes o bem que a gente quer para a gente não é necessariamente o bem que Deus quer para nós. Por muitas vezes o bem que a gente quer para a gente está relacionado às nossas vontades, a prazeres, a coisas da carne, né? A aceitação, a aprovação. E o bem que Deus quer de nós é um bem mais profundo. É um bem mais simples e é um bem mais... Tá falando em linguagem de sinais aí, Tassi? Oi, tô falando. Então, eu queria agradecer a todos. Olha, só para vocês verem como o Tércio conseguiu entrar depois de novo aqui, para você ver como todas as coisas cooperam para o bem. É a primeira vez que acontece isso. A reunião caiu no meio, aí eu estou pelo celular agora, vou pegar o que gravou o começo da reunião, algumas outras pessoas não entraram no final, mas não importa. O importante é que a gente está aqui, conseguiu compartilhar da palavra de Deus. Eu agradeço aí, né, por Jesus estar sendo tão bondoso comigo, por estar me usando, né? E é isso que eu quero. Quero viver uma vida para servir a um propósito muito maior do que somente as minhas vontades e aquilo que alimenta o meu ego. Então, para finalizar, eu vou escalar você, viu, Tassi? Para trazer a palavra semana que vem. Manu,
Ah, mas tá bom. Então você está escalada para a semana que vem. Tá bom. E agradeço a todos aí, tá? Pela, pela presença. E vou pedir para que você, tá? Já que você vai trazer a palavra semana que vem, faça aí a nossa oração para a gente terminar a nossa célula, por favor. Tá bom. Vamos fechar nossos olhos, tá? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por essa oportunidade, Pai, de estar junto dos meus irmãos, de poder ouvir da Tua palavra, que veio como um bálsamo aos nossos corações, nos dando entendimento de que todas as coisas cooperam, Senhor, para que possamos ser feitos, de fato, à imagem e semelhança Tua. Eu peço a Ti que o Senhor abra os corações para que durante a noite e o resto da semana possamos entender essa palavra, pensar nela, meditar nela, como o Senhor diz que quer que façamos, que meditemos na sua palavra de dia e de noite. E também quero agradecer pela vida do Emanuel, pelo instrumento que ele está sendo nas suas mãos. Creio que muitas vidas serão alcançadas, Pai. E desde já eu quero te agradecer. Abençoe a noite de todos. Daqueles que não conseguiram voltar para a reunião, continue abençoando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. 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 Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Simar, feliz em ver você. Tanto tempo. Simar, você não tem noção, parceira, a saudade que eu tô do ser, meu irmão. Vocês que não fazem ideia. Te dar um abraço. Como eu vi a Cleusa esses dias e eu quase voei no pescoço dela, eu ia derrubar ela da cadeira, de tanta vontade que eu estou de abraçar essa mulher, é a vontade que eu estou de dar um abraço em você também, meu irmão. Mas esse tempo vai chegar. Eclesiastes 3, tem tempo para tudo, e quando chegar o tempo do abraço de novo, a gente vai, cara, abraçar como nunca abraçou na vida, meu irmão. Por incrível que pareça, eu ia citar esse texto, Eclesiastes 3:7. Fala que tudo na terra tem um tempo determinado. Eu sei que eu ainda tenho esse tempo, vai ter esse tempo da gente se rever e compartilhar muitas coisas. E não pense você que eu esqueci de muitas conversas que a gente teve, de um propósito. Eu ainda acredito que Deus tem esse propósito na minha vida e eu ia compartilhar, mas deixa para outro dia. Eu tive assim, uma pessoa todo mundo conhece muito bem. A gente conversou a semana retrasada, pouquinho, só um comentário no Face, mas ela falou, num dos comentários que ela mandou para mim, ela falou assim que eu fiz parte eu faço parte do que ela é hoje. Glória a Deus. Essa pessoa eu posso falar quem que é a Ruth. Ah, lá, tá vendo? E a gente falou da empatia ontem, né, Ruth? Né, Cleusa? Sim. Deus, são os propósitos de Deus. Ele une pessoas para que a gente aprenda e evolua uns com os outros. Né? Que nem você, ela não é um mar de rosas, a gente chora, mas Deus ele não deixa nenhuma folha cair no chão então ele tem um propósito na vida de cada um, tenho certeza disso, e logo logo a gente vai se abraçar novamente. Amém. Então, fique com Deus, meus irmãos. Obrigado pela presença de todos. Até semana que vem. E o resto de semana abençoado para todos vocês. Beijo. Tchau. Amém. Beijo para todos. Fica com Deus, gente. Tchau.